Boa noite, a paz seja convosco. Sejam bem-vindos ao nosso culto desta noite, da nossa live. Hoje é domingo, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, domingo onde celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar esta noite, você, sua família, que possamos estar conectados nesse momento. Você que está aí online, que está aí do outro lado, seja bem-vindo ao nosso culto da Igreja Ministério Profético El Shammah. Que Deus possa te abençoar nesses momentos que vamos passar juntos. Amém? Enquanto as pessoas vão se conectando, as pessoas vão se interagindo aí, tá? Nós vamos começar orando, pedindo a bênção do Senhor para a sua vida, pedir que Deus aumente a sua graça e a sua misericórdia nesta noite e que derrame sobre a sua família, a sua casa. Feche os seus olhos onde você está. Vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento. Querido Deus Pai, nós te agradecemos grandemente por esta data, por este dia maravilhoso, onde podemos contemplar o milagre da fé, o milagre do amor, o milagre da gratidão, por tudo aquilo que representa a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que ele passou, aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele sentiu, sofrendo todas as dores, sofrendo todos os pesares, aquilo que ele levou sobre si naquela manhã tarde da crucificação, levando sobre si nossos pecados. Mas ao terceiro dia, as primeiras horas, recebemos a notícia de que ele estava vivo. Por isso nós te agradecemos por isso. Por isso nós te louvamos. Independente daquilo que vivemos hoje, nós queremos te agradecer pelo grande amor, pelo grande prazer de poder receber do Senhor, Pai, essa honra, essa dádiva que é o dom da vida. Obrigado, quero pedir a tua bênção, quero pedir a tua graça e a tua presença em cada casa, em cada lar que está conectado aí conosco nesta noite. Cada família que está reunida agora diante do computador ou de uma tela de um celular, porque em meio às circunstâncias que hoje nós vivemos, nós queremos estar conectados um com o outro, em espírito, e juntos, cada um nos seus lugares, glorificar o teu santo nome. Que a tua paz esteja com todos e que o teu espírito manifeste nesses momentos, abrindo a mente e o coração para entender e aceitar a tua palavra. É que eu oro e desejo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quanta gente aí, olha que bênção, né? Todo mundo aí conectado conosco nessa noite para louvar e adorar ao nosso Deus. Quero convidar você agora, nós vamos estar louvando, vamos estar cantando um pouco. Você que gosta, né, de cantar, de louvar ao Senhor, nós vamos estar adorando ao Senhor aqui, ó. Toninha, pastora Nelly, a Líria, pastor Rafael, a Mirtes, a Aline, a Reginalda, e quem mais for ser chegando aí, que Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Amém? Leva-me além a todas as alturas, onde ouço tua voz, falas de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Aleluia! Tua cruz, mostra tua graça, fala tua amor no ar, e prepara para nós
caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Que nos ama, nos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra tua graça, fala tua amor, Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nada além do sangue. Nada mais do que o próprio sangue de Cristo que nos liberta, que nos salva de todo pecado, que nos dá a salvação. Glória a Deus. Amém. Temos aqui mais alguns aqui hoje, né, conosco aqui, ó. Tá o irmão Wanderson, também está lá conectado, a irmã Daiane. Está aqui o Carlos, a Silmara, minha neta Ana. Que Deus abençoe vocês. A irmã Suelen, tá? Está lá com a Brenda, o Rodrigo deve estar, né? O Samuca, Samuelzinho, a irmã Lúcia. Deus abençoe vocês. O pastor Rafael está com a Liriane, né? Minha nora. Deus abençoe vocês. Glória a Deus, né? Não sei lá, o pastor Nino deve estar conectado juntamente com a sua esposa, né? A Juliana, as crianças. Glória a Deus. Mas amém. Vão se conectando aí, vão falando um oi. Espero que esteja tudo bem aí, tanto visualmente quanto auditivo. Amém? Amados, eu quero começar nessa noite a nossa ministração falando uma frase que talvez você já deve ter até ouvido em algum momento, em algum momento da vida aí, em algum lugar, ou até mesmo já falado, né? Ou lido, que diz assim: Jesus Cristo está vivo. Eu hoje falei com ele. Amém? Eu já ouvi essa frase, já li essa frase, já vi pessoas publicando essa frase,
né, nas redes sociais aí. Jesus Cristo está vivo e eu hoje falei com ele. Eu quero começar a nossa ministração, esse momento de devocional nossa, nessa noite, falando isso aí para que você possa refletir. Jesus Cristo está vivo. Você falou com ele? No texto para a nossa meditação, está lá no livro do Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, no capítulo 20. Eu quero ler a partir do verso 11. É curto, só para a gente meditar. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados aonde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Elas lhe respondeu: por que levaram o meu Senhor? E não sei aonde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu em pé Jesus, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me, onde o pusestes, e eu o levarei. Amém? Esse texto nos remete àquela manhã de domingo, né? Aquela manhã da ressurreição. Aquela manhã quando as 3 Marias levantaram bem cedo e foram até o túmulo para terminar, talvez, de purificar o corpo, terminar os preparativos, né? Porque na morte de Cristo, na sexta-feira, às 18 horas, já era o sábado para os judeus, para os hebreus daquela época. Então, nada poderia acontecer. Então, foi muito às pressas. Foi algo corrido. Enrolaram Jesus no pano, fizeram alguns preparos rapidamente e levaram até o túmulo. Então, bem cedinho, lá por volta que no início do dia, era às 6 horas da manhã, elas vão ao túmulo para terminar de purificar, de preparar. Levam as especiarias. O texto diz isso, pois você lê com calma. Só que chegando no local, elas viram já a pedra revolta separada ao lado. E não tinha mais a guarda, e elas chegam e correm. Vão avisar os discípulos. Vão avisar que Jesus não estava mais ali. O corpo não estava mais ali. Elas voltam, eles confirmam, mas Maria fica ali sozinha. E o texto diz aqui que nós lemos que ela abaixa e olha para dentro, talvez com os olhos cheios de lágrimas. Olha para dentro do túmulo e vê 2 anjos, 2 homens, no caso, ela viu, e pergunta para eles: cadê o corpo? Cadê Jesus? Porque eles perguntam: mulher, por que está chorando? Por que você chora? E ela pergunta: vocês sabem, levaram o corpo. Aonde ele está? E nisso, logo atrás dela, o próprio Senhor Jesus Cristo está de pé e a chama: mulher,
E o texto diz que ela olha para trás e não reconhece, talvez com os mesmos sintomas, dos olhos cheios de lágrimas, embaçados, preocupada, nervosa, ansiosa com aquela situação. Ela olha para trás imediatamente, achando que ele era um simples jardineiro que cuidava das plantas ali. Ela pergunta, né? Olha, porque Jesus pergunta, por que choras, mulher? O que te preocupa? E ela fala, levaram o corpo, levaram o meu Senhor. Se o senhor souber aonde ele está, permita, me fale que eu vou lá buscá-lo. E Jesus estava em pé, em frente, até que ele, então, se você ler o texto depois, o resto, vai mostrar. Ele chama Maria. E é então, pela voz e pelo jeito dele falar, chamando o nome dela, ela o reconhece. O chama de mestre, Rabone. Amém? Veja bem, o que eu quero dizer? A gente poderia dar um título para essa mensagem, para esse tema hoje. Você sabe onde está o teu Senhor? Você sabe onde ele está? Maria, naquela manhã, quando vai ao túmulo, para ela, ele estava ali. O corpo dele estava ali. Para ela, ele teria morrido dias antes, 2 dias antes, crucificado. Naquela manhã, ela vai ao cemitério ali, ao túmulo, acreditando encontrar ali o corpo do mestre. Ela entendeu que ele estaria ali. E quando ela chega, ela tem todo aquele quadro, aquela cena, até o desfecho de Jesus falar com ela. Você sabe aonde o Senhor está? Como eu disse no início, a frase que eu já ouvi, talvez você já, Jesus Cristo está vivo. Eu hoje falei com ele. Ou seja, hoje, domingo de Páscoa. Por que Páscoa? Páscoa quer dizer passagem, a libertação. Foi instituída por Deus no tempo da escravidão, do dia que eles saíram da escravidão do Egito para uma vida livre. Então ele fala para Moisés preparar toda uma ceia com pães asmos, que é o pão sem fermento, ervas amargas e o cordeiro sem mácula, perfeito, assado. E lá na instituição, no ritual, tinham que comer vestidos, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, porque era a Páscoa do Senhor, era o momento deles celebrarem, comendo aquilo, porque o pão não podia ter fermento, que não daria tempo para levedar. As ervas amargas era para lembrar do tempo da escravidão, do cativeiro, coisa amarga, do sofrimento. E o cordeiro, que era o cordeiro pascal, que era aquele que simbolizava que estava sendo imolado, morto, para que eles pudessem ser livres, em consagração. Um preço foi pago para que eles fossem livres. E naquela noite, todos os primogênitos do Egito, que em todas as casas o anjo da morte passou, menos nas casas que tinha o sangue que foi derramado daquele cordeiro em seus umbrais, nas portas. Então, hoje, celebramos a passagem, a liberdade que o Senhor trouxe lá no tempo do povo do Egito e que Jesus Cristo celebrou com os seus discípulos esta Páscoa antes de ir para a cruz, em memória daquilo. Ou seja, ele se fez o cordeiro lá do passado, ele se fez o cordeiro. E o sangue daquele cordeiro que foi passado nas madeiras das portas é o mesmo sangue do cordeiro Cristo que foi derramado, sujou, lambuzou todo o madeiro da cruz.
mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! Ao terceiro dia ele se manifestou, o Cristo, aquele que veio com um propósito: resgatar o que estava perdido, libertar aquele que estava cativo. Ou seja, com a sua morte, ele pagou o preço, nos resgatando do pecado, e com a sua ressurreição, nos deu o direito de ressurgir, de renascer, de ressuscitar. Quando estávamos mortos nos nossos delitos, ressuscitamos com ele ao terceiro dia, para uma nova vida, com o direito da terra prometida. Eles saíram do Egito para a terra prometida, Canaã. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita para que nós saiamos da nossa condição de escravos para a terra prometida, a Nova Jerusalém. Glória a Deus. Então, ele está vivo. E se ele está vivo, se você entende isso, aonde ele está? Naquela manhã, ele estava ao lado de Maria. Naquela manhã, ele estava ali atrás dela, mas estava E ela se vira e vê ele, e fala com ele, mas não o reconhece. Aonde Jesus estava? Ao lado dela. Há outro texto que eu quero compartilhar com você, que está em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. É um texto um pouco grande, não vou ler todo, a partir do verso 13, mas é aquela história dos dois discípulos que, após a crucificação, se dispersou e no domingo, né, ou no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição, eles estavam voltando para sua casa, na cidade de Emaús, distante aí de pouco mais de 10 quilômetros, vamos dizer assim. Então, eles estavam a caminho para Emaús. E o texto vai dizer, depois você lê com calma, que enquanto eles estavam indo, Jesus aparece no meio deles e começa a perguntar: por que está acontecendo? Qual é o, como diz, né? Qual é o babado? O que está rolando? O que está pegando aí na rede? E eles falaram: cara, onde você estava? Você é estrangeiro? Você não está sabendo das novidades, do que está rolando aí, a coisa? Aquele que se dizia o Filho de Deus, o Messias, aquele que fez milagres, aquele que ressuscitou mortos, aquele que fazia acontecer as coisas, que tinha uma palavra, que tinha uma direção, foi morto, foi crucificado, foi entregue aos romanos e crucificado. Então, a coisa, o caldo azedou, entornou, não dá mais para ficar, eles estão perseguindo, estão procurando os seus seguidores e nós estamos indo embora. Não dá para ficar mais. E Jesus vai discursando, mas espera aí, mas não foi dito pelo profeta, não foi falado que ele morreria, padeceria, que é o terceiro dia, tal. Então Jesus, naquela caminhada aí de 10 quilômetros, um pouco mais, foi discursando com eles, relatando, falando, trazendo à memória coisas que eles já sabiam por causa dos profetas e também de ter ouvido Jesus falar nas suas reuniões, no monte, na planície, à beira-mar, aonde Jesus estava, esses discípulos estavam. Eu acho que esses dois não faziam parte dos 12 apóstolos, mas era aquele grupo maior, né, que circuncidava, talvez dos 70, que foram de 2 em 2, ou dos 500 que circundava Jesus, quando Jesus falou: agora não vai ter mais pão, não vai ter multiplicação,
todo mundo se invadiu, enfim, mas eles estavam ali, eles viram e ouviram, e já sabiam. Mas a circunstância daquele momento, a perseguição àqueles seguidores, a condição do Império Romano ali perseguindo, os sacerdotes querendo destruir com um grupo, eles assustados foram embora e no meio do caminho, como Maria, não reconheceram quem estava falando com eles, quem estava andando com eles. Não estavam chorando, então não vou dizer que talvez por causa de Maria, os olhos estavam cheios de lágrimas, não reconheceu, mas e a eles? Que não estavam chorando, mas estavam vendo, falando com Jesus no meio deles. E esse caminho, então, quando chega na porta da cidade, Jesus faz menção de ir e seguir em frente e fala, onde você vai? Já é tarde, a noite já cai. É perigoso, entra conosco, vem comer. Depois, no outro dia, você segue a sua jornada. E Jesus segue com eles para casa, entra na casa deles, senta-se à mesa com eles, continua face a face, frente a frente, eles conversando, discursando, falando alguma outra coisa. Mas, enfim, só que na hora que é posta a mesa, que é um lugar onde Jesus amava, e isso eu abro um parênteses, eu já uma vez já ministrei isso e volto a mencionar. O melhor lugar para você estar com a sua família, com os seus queridos, é a mesa. Porque é a mesa que você fala, que você discursa, que um olha no olho do outro e conta sobre o dia, fala das expectativas, menciona a palavra de Deus. É a mesa. Jesus gostava de ter essa comunhão na mesa, porque ali ele sentia prazer. Então, aquele momento ali, tanto que, voltando, a última coisa que Jesus fez com seus discípulos antes de ir para as oliveiras foi o que? Estar aonde? À mesa, ceando. Ele teve prazer de cear ainda. Falou, não, já que eu vou morrer mesmo, deixa eu fazer o jejum, acabar com isso logo. Não, ele fez questão de sentar à mesa com os seus. Então, ali na hora que ele vai, então, partir o pão, abençoa aquele alimento, eles... Peraí, cadê? É Jesus. Só que ele já não estava mais no meio. Por quê? Jesus já some e eles, poxa, não ardia o nosso coração enquanto caminhávamos aquelas palavras. Mas mesmo ouvindo as palavras, os olhos estavam cegos, o coração estava fechado por causa da circunstância. Aonde está Jesus? Estava do lado deles. Volto a perguntar para você. Você sabe onde está o teu Senhor hoje? Então, esses dois relatos, tanto Maria quanto os discípulos, eles estavam vivendo momentos difíceis, momentos de conturbação, de confronto, de afronta, coisas que talvez nós vivemos hoje no nosso dia a dia, em vários aspectos, em várias circunstâncias. Não só a questão hoje dessa situação, desta enfermidade que se abateu sobre a humanidade, mas tantas outras circunstâncias. Isso é apenas mais um. Porque se você tirar esse pano de fundo do coronavírus, nós voltamos a ser aquelas mesmas pessoas do dia a dia que tínhamos nossos problemas familiares, conjugais, profissionais, financeiros, espirituais, ministeriais e de outros gêneros e tal. Que muitas das vezes não víamos aonde Jesus está ou estava. Eu falo que tudo tem a permissão de Deus. Nada acontece, nada, sem que Deus saiba e que ele aprove isso acontecer. Não tem como. Então, isso me lembra de Jó. Satanás, o diabo, vai diante do próprio Deus e questiona Jó. Porque Deus fala, olha, você viu meu servo? Ah, mas ele é teu servo, ele te obedece, você dá tudo para ele. Então, Deus permite que
Jó seja atacado. Permite. Porque também a Bíblia não me fala que ninguém, nada, nenhum ser humano ou espiritual pode tocar no ungido, a não ser que é uma permissão e por um propósito, por um objetivo. Porque também a Bíblia me garante que nós não vamos passar mais daquilo que possamos suportar. Amém? Aqueles que estão num relacionamento e numa intimidade de nível profundo com Deus. Mas voltando à situação, eles estavam preocupados, primeiro abatidos por causa da morte, da perda do mestre, do amigo, do companheiro. Outros estavam preocupados porque as suas vidas estavam correndo risco, mas em ambos os momentos, quando Jesus estava ao lado, não se aperceberam. Mas há uma história na Bíblia também que me diz que lá na frente, anos depois, um homem que tinha no coração toda boa intenção, mas nem toda boa intenção é correta. Saulo, um homem instruído aos pés de um grande mestre, Gamaliel, tinha todo o conhecimento do Velho Testamento, das cartas dos profetas, da questão dos salmos. Ele conhecia tudo. E ele esperava também, como um bom judeu, o Messias. Mas no seu coração, aquilo que estava sendo manifestado através de um homem chamado Jesus, e principalmente induzido pelos sacerdotes, ele achava que aquilo era errado. Era uma afronta aos ensinamentos tradicionais de Moisés e de Deus. Então ele parte para o afronto, para matar, para destruir, para dissipar com todos os seguidores desta suposta seita que se abatia naquele momento. Então ele vai para aniquilar. Mas o texto, abra lá no livro de Atos, capítulo 9, que nós vamos ver. Ali nós vamos encontrar, a partir do versículo 1, como foi a conversão de Saulo, que depois foi cognominado de Paulo. Né? O Senhor muda o nome dele de Saulo para Paulo. Mas o verso 3 diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha bem claro, essa voz deixou bem claro: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ou seja, é alguém que está dizendo que está sendo perseguido por Saulo. Não é alguém, por que você está perseguindo fulano? Por que você está perseguindo ciclano? Não, é alguém que está dizendo para ele, audivelmente, porque estava sendo perseguido. Versículo 5 diz, e Paulo respondendo: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia. Olha só, aquele Jesus que numa manhã do primeiro dia da semana, para nós o domingo hoje,
estava lá ao lado de Maria, que no mesmo dia esteve com aqueles dois do caminho de Emaús, e depois foi aparecendo vários dias, durante 40 dias ele esteve com os seus discípulos, ainda dando as últimas instruções, depois subiu aos céus, passado ainda um bom tempo, esse mesmo Jesus manifesta numa estrada para caminho de Damasco, para um homem, dizendo: cara, o que eu te fiz? Por que você está me perseguindo? Né? Era o próprio Jesus. E o texto diz que Saulo, por causa daquele brilho, daquela luz, ficou cego. E o próprio Jesus lhe deu as diretrizes, as orientações que ele tinha que entrar na cidade, procurar a casa de Ananias, que ele iria ser ali, ficar 3 dias, mas depois iria ser curado. Amado, aquele homem não tinha perspectiva, ele não conheceu Jesus, não caminhou com Jesus. Pelo contrário, ele foi ensinado, doutrinado nas velhas tradições dos judeus. Ele se tornou um soldado romano, um bom comandante, estrategista, e ele entendia que tinha que acabar com aquela rebelião. Mas este homem que enxergava, ele ouviu a voz do mestre. Jesus aparece para ele e fala: eu sou Jesus. Às vezes, na nossa vida, nós estamos achando que estamos caminhando certo, fazendo o que é certo, até mesmo participando do grupo da igreja, lendo a Bíblia, estudando. Mas será que nós realmente sabemos onde Jesus está? Porque para muitos, Jesus está crucificado, para outros, ele ainda está lá no túmulo, para outros, ele está, é aquele Jesus somente da Bíblia, como tem um aí dizendo, né, que a Bíblia não é sagrada. Não vou entrar em detalhes isso agora, mas eu entendo que ela é sim sagrada, porque se não fosse, o Senhor não teria permitido que ela fosse escrita. Enfim, essa é a história. Ele está vivo, porque ele falou para Paulo: eu sou Jesus a quem você persegue. E hoje, onde que ele está na nossa vida, na sua vida? Como ele está num quadro, numa parede apenas? Ele está apenas nos cultos dominicais, quando as pessoas, nós vamos para os templos para cultuar, para cantar, para descarregar um monte de pedido? Quem é esse Jesus? Você falou com ele? Você ouviu ele? Ele esteve com você nessa caminhada, nos momentos difíceis? Eu falo que nós precisamos aprender algumas coisas. É como identificá-lo, como vê-lo. Porque a Bíblia diz que ele subiu aos céus e, da mesma maneira, apareceu naquele momento, naquele monte, para aquele grupo de pessoas. Quando eles estão olhando para o céu e vendo Jesus ir, os anjos aparecem e falam: o que vocês estão olhando? Este mesmo que viste subir da mesma forma, da mesma maneira. Ou seja, se vocês virem subindo pela nuvem, ou seja, é um déjà vu, né? Vocês vão vê-lo descer da mesma maneira. Pela nuvem. O que vai voltar. Não tem como. Mas
E nós declaramos que Jesus está sentado à destra de Deus, ele é o nosso advogado lá, e ele falou para os seus discípulos ainda antes de morrer na cruz. Ele cita, né, que era necessário que ele fosse, porque ele indo, ele enviaria o Espírito Santo, que é o companheiro, nosso conselheiro, ajudador. Então, mas este Cristo, aonde ele está, então? Paulo ouviu a voz dele, viu a luz, mas ouviu a voz dele. E há muitos relatos no Novo Testamento de manifestações do próprio Cristo. E aí? Neste domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, da libertação, da nossa libertação, nós estamos celebrando hoje a nossa libertação, a nossa passagem da morte para a vida, da escravidão para a libertação, para a liberdade em Cristo. Mas eu volto a perguntar, né? Você sabe aonde está o teu Senhor? Você sabe aonde Ele está? Eu tenho costume, né? E é prática. Por onde eu ando, aonde eu vou, o que eu escuto, o que eu vejo, o que eu sinto, eu vejo o Senhor Jesus. Em todo lugar, o que eu faço, eu vejo Ele. Não tem como. Eu vejo Ele nas pessoas. Eu vejo Ele quando as pessoas falam, da forma que as pessoas agem. Porque alguém, você mesmo já deve ter ouvido alguém falar ou ouviu alguém pregar, né? Se em teu lugar, o que Jesus faria, por exemplo? Em algum momento da tua vida, alguém falou, você ouviu alguém pregar, se em teu lugar, o que Jesus? No momento de uma decisão, de um ato, o que Jesus faria? Já ouviu falar isso? É isso. Na realidade, é você identificar na vida das pessoas os atos dela. Não é você ter uma bola de cristal ou ser um vidente. É você olhar para as pessoas em suas atitudes. Se a manifestação delas no falar e no agir seria a mesma coisa que o próprio Cristo. Aí você vê aonde ele vai estar. E nesses dias, ele tem manifestado dessa forma. Ele tem manifestado através das pessoas. Nesse momento de pandemia, nós temos observado, e você pode observar, como as pessoas agem em todos os segmentos, em relação à política, em relação à obediência, em relação aos cuidados, não só pessoal, mas com os familiares, com as pessoas que estão ao seu redor. Por isso que eu falo, quer ver um verdadeiro cristão agindo? É olhar para as atitudes dela. O Senhor, ele irá trazer a público os verdadeiros cristãos e os falsos crentes. O Senhor vai manifestar nesses dias pessoas que nós poderemos realmente identificar. Ali vai um verdadeiro homem, ali vai uma verdadeira mulher de Deus. Por causa das suas atitudes para com o próximo. Não com mesquinhez, não com ganância, mas com sabedoria e com amor.
Porque da mesma maneira que você vai ver o Senhor agindo através dessas pessoas, as mesmas pessoas olharão para você, para mim. Será que elas vão ver essa manifestação que estamos falando de Deus, por Cristo, em nós? Aonde está o teu Senhor? Eu vejo Jesus se manifestando também nas circunstâncias, de várias formas. É como eu disse, nada acontece se não for pela permissão de Deus. Então, em cada circunstância, eu vejo o mover, o jeito que o Senhor Jesus... Porque se você ler as Escrituras, se você ler a palavra, se você tiver uma intimidade, um relacionamento diário com Cristo, através das Escrituras, você lendo apenas 4 livros, não precisa ler a Bíblia toda, mas leia os 4 livros. Aquilo que ele falou, eu estava conversando esses dias com uma pessoa, a idade, né? Ela é muito boa, porque você vai ficando mais experiente com o passar dos anos, e a mente vai ficando mais fraca. Mas eu falei com alguém, não lembro quem, mas eu falei com alguém, que Deus, em Cristo, preparou Jesus 30 anos. 30 anos, Jesus foi preparado para 10% da sua vida exercer o ministério em 3 anos. Né? Jesus levou 30 anos para ser preparado para o ministério dele. E durou 3 anos. Mas em 3 anos, ele colocou em prática tudo. Então, todo o ensinamento, tudo que ele tinha que ministrar na minha e na sua vida, nos deixar como legado, ele ministrou e está aqui. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os demais livros são interpretações, direções daquilo que ele disse. Mas leia isso pelo menos, que você vai ver que tudo que ele falou acontece hoje nas circunstâncias da vida. Nos momentos de crise. Eu vejo Jesus nos momentos de crise. Quando nós passamos hoje, principalmente, vamos citar isso aqui, eu não gosto de citar, mas vamos citar hoje. Está todo mundo preocupado por causa do trabalho, porque vai faltar dinheiro, não vai ter o que comprar, não vai ter como pagar. Mas o que Jesus disse sobre essa circunstância? Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Então eu vejo na circunstância o próprio Cristo nos dizendo hoje, como fosse lá. Eu não estava lá há quase 2000 anos atrás, mas eu vejo ele hoje falando comigo. Por que está preocupado com o que vestir e comer? Eu vejo nas circunstâncias, quando somos perseguidos, quando ele está dizendo, bem-aventurado os mansos, os humildes, quando são perseguidos por causa do meu nome. Então, você pode, leia, que você vai ver que cada circunstância que você vive na sua vida, quando você é desprezado por alguém, quando alguém vira as costas para você, tem textos sobre o servo infiel, tem textos que vai falar de várias circunstâncias. Quando as pessoas são ingratas, você tem a questão do filho pródigo. Então, em todas as circunstâncias da nossa vida, Jesus está presente, porque ele nos deixou claro isso e ele está dizendo hoje. Por isso que eu disse no início, Jesus está vivo. Hoje eu falei com ele. Porque através das circunstâncias que eu vejo ao meu redor, eu vejo ele falando comigo. Aquilo que ele já disse aqui na palavra. Amém? Aonde
está o teu Senhor. Outros momentos de alegria. São momentos que a gente, às vezes, está feliz, né? Porque existe diferença de alegria e felicidade. Eu posso estar alegre, mas infeliz. Alegria é algo da alma, da mente. A felicidade é algo do espírito. Então, quando eu posso estar hoje alegre, mas infeliz. Porque você pode ver muitas pessoas hoje que não têm, entre aspas, problema nenhum financeiro, são pessoas abastadas, podem ir aonde quiser, comprar o que quiser, tem tudo do bom e do melhor. São famosas, são reconhecidas, mas aquele momento de alegria, quando elas entram para dentro, fecham a porta, sentem infelizes. E muitos enveredam para o caminho da bebida, das drogas e acabam cometendo até suicídios. Mas eu posso estar triste por uma circunstância no meu coração, na minha alma, por algo que aconteceu, mas o meu espírito se alegra, está feliz em Deus, em Cristo, meu Salvador. Eu posso estar vivendo. Por isso que muitos dizem, mas ele está tão abatido, o mundo está tão cerrado na vida dele. Olha lá, ele está passando por tribulações, mas ele canta, ele louva. Como Paulo e Silas lá no calabouço. Você acha que eles estavam alegres? Tinham sido chicoteados, estavam acorrentados lá no último estágio do calabouço, do piso. Um lugar escuro e úmido. Mas naquele momento que estavam sofrendo dores, tristes por causa da circunstância, o espírito deles estavam felizes porque eles cantavam louvores. Paulo falava assim, Silas, puxa um dó menor aí. Nem sei se tem isso, mas, né? Vamos cantar. Porque ele estava feliz em Deus. Triste com a circunstância. Então, nos momentos alegres, eu vejo o Senhor manifestando, Jesus presente. Não precisa ser algo grande, mas em momentos que nos deixa feliz por um telefonema, um alô. Esses dias eu chamei uma pessoa pelo vídeo, né? A pessoa chorou. Eu fui para a pastora fazer uma visita para uma pessoa. A alegria dela era tão grande que ela chorou de alegria. São pequenos detalhes, talvez, que alegra. É isso que eu disse. Quer ver o Senhor manifestando em você? É quando você traz essa alegria para as pessoas, ou quando você recebe. Então, esses momentos que eu vejo o Senhor. E também nos momentos tristes. Eu vejo a presença de Cristo que está vivo, porque é nos momentos tristes que Ele é o verdadeiro amigo. Porque nem sempre aqueles que dizem amigos vão estar com você no momento difícil. A palavra de Deus diz, quer conhecer alguém? Caminhe uma milha. Senão, caminhe duas. Como dizem por aí, né? Quer conhecer alguém? Come 1 quilo de sal com ela. Né? Então, ele é um amigo que não importa a circunstância, não importa a situação, bom ou ruim, alegre ou triste, ele vai estar sempre com você. Ele vai estar sempre do teu lado. Nunca vai te abandonar. Em nenhum momento. O problema é que Maria, aqueles discípulos, se desaperceberam da presença de Jesus por causa da circunstância, por causa daquilo que eles estavam vendo e vivendo. Jesus está tão presente hoje quanto naquele dia, tanto para Maria, para aqueles discípulos. Talvez ele está aí, agora, na tua casa, aí sentado do teu lado, sentado atrás, na tua frente,
Talvez você está na sala, às vezes você está na cozinha. Eu lembrei de uma coisa interessante. Eu tenho um costume, eu sou apaixonado pela praia, pelo mar, isso é incontestável, né? Desde os meus 10 anos de idade, meu primeiro amor à primeira vista, como disse, foi com o mar. Então, casei com alguém que ama também, então deu certo. O que acontece? Eu chego na praia, a gente senta ali, pega a mesinha, carda-sol, tem 4 cadeiras, a gente tem 4, 5, não importa, 3. Aí quando o pessoal sai, porque tem que ficar um, né, olhando as coisas. Mas quando às vezes eu estou ali, sozinho, eu puxo uma das cadeiras que está vazia do meu lado, bem do meu lado, assim. Falo, senta aqui, Jesus, vamos curtir esse marzão, eu e o senhor aqui. Ó. Vamos curtir, eu e o senhor. Vamos contemplar aquilo que o senhor fez. Cara, você não entende. É muito maravilhoso. Eu saio, às vezes, na rua, aqui em Ribeirão mesmo. Eu vou andando a pé, ele vai do meu lado, vou conversando com ele. Às vezes vou chorando, às vezes vou gritando, às vezes vou até brigando. Porque amigo também tem esses momentos de fight. Porque às vezes ele fala e eu não quero ouvir aquilo que ele está falando, porque é duro. Porque o verdadeiro amigo, nem tudo ele vai concordar com você. Quando você está indo para o caminho errado, o amigo vai te chamar a atenção para que você ache o prumo. E quando você tem Jesus do teu lado como amigo, a maioria das vezes é só burdoado. Mas é bom. É bom. Então, ele está vivo. E ele está aí do teu lado, ele está com você. Ele está na tua casa. Principalmente nesses dias que você está, não preso, mas respondendo a uma direção das autoridades para se cuidar dos seus queridos, ficando em isolamento, né? Talvez alguns não tão total ou parcial, né? Mas não importa se você está dentro de casa, se você sai para trabalhar ainda, aonde você está, você pode ter certeza, ele está te esperando para chamar, para sair com você, para estar com você. Ele está do teu lado. Não deixe que as circunstâncias, não deixe que os problemas, não deixe que as aparências te seguem como cegou Maria. Não deixe que as circunstâncias, não deixe que os problemas te façam não aperceber da pessoa de Cristo do teu lado. Não espere só para o último momento, porque naquele momento que eles reconheceram quem estava ali com eles na mesa, ele já foi embora. Às vezes pode ser tarde quando você reconhecer Jesus Cristo do teu lado. Não perca essa oportunidade. Seja sensível. E a sensibilidade vem de relacionamento, vem de intimidade. Por isso, nessa noite, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua família. Eu quero declarar sobre a sua vida física, a cura do Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida espiritual, a cura do Senhor. Eu quero declarar sobre a tua casa, que praga alguma, mal algum chegará até a tua tenda. E mesmo que o vento bate, mesmo que a circunstância mostre a contrária, o próprio Senhor manifestará dentro da sua casa. Nada vai faltar na sua mesa. Mesmo que você talvez não tenha para esbanjar, mas nunca vai lhe faltar o pão. Descansa no Senhor, Ele está aí com você. Seja sensível para identificá-lo. Ele não está lá no túmulo, ele não está lá na cruz. Ele está aí na tua casa, na tua vida. Como a irmã Líria disse, né? Ele está aqui, ó.
Ela bate por força ainda. Ele está aí dentro de você. Deixa ele manifestar. Deixa ele manifestar. Ouça ele. Abrace ele. Ele não se preocupa não, porque ele não está contaminado com nenhum tipo de vírus. Pode abraçar Jesus, sim. Abraça. Não faça que nem Jacó. Eu não te deixo ir enquanto não me abençoar. Esses são os dias que o Senhor permitiu para que eu e você tivesse mais tempo com a família e principalmente juntos com o Senhor. É tempo de resgatar aquilo que foi perdido. Aquilo que perdido foi, como diz uma canção de um tempo para trás. Aquela canção restitui. Se você já ouviu ela, cantou ela há muito tempo, lembra da letra? Então é isso. E o tempo que perdido foi não se compara. Então, amado, não quero me prolongar, porque eu acho que o que eu tinha para dizer nesta noite era isso. Jesus Cristo está vivo. Hoje eu falei com ele, porque eu sei aonde ele está. Ele está comigo, aonde eu for. O que fizer, ele sempre estará comigo. E eu profetizo isso na sua vida, eu declaro isso na sua vida. Nós do Ministério Profético El Chamar, nós profetizamos isso sobre a sua vida, que a presença do Senhor Jesus Cristo estará contigo, como ele mesmo disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação, até o fim, até o extermínio de todas as coisas. Se você crê, diga amém. Amém? Que Deus possa te abençoar tremendamente. Mas lembre-se, hoje nós celebramos a Páscoa, mas todos os dias, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, todos os dias, o Senhor está vivo. Ele ressurge em nossas vidas todos os dias. Que Deus te abençoe. Feche os seus olhos. Quero orar por você neste momento. Amém? Coloque aí onde você está, a sua mente, o seu pensamento. E faça esta pergunta: aonde está o meu Deus? Aonde está o meu Senhor? Feche os seus olhos. Mistério de tua glória, esplendisse e revelou. Como lindo esse nome é, oh, como lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, como lindo esse nome é, maior que tudo é livre. Oh, como
Senhor Deus, Pai amado, entro na tua presença mais uma vez para profetizar sobre a vida de cada ouvinte, de cada um que está do outro lado, Pai, desta câmera, seja agora ou seja depois que for assistir a este vídeo. Mas todos aqueles que ouvirem esta palavra, quero profetizar, Deus, que a tua presença será manifesta nesses dias, que elas experimentarão, Senhor, coisas que anteriormente não experimentaram, que elas verão, Pai, elas ouvirão a tua voz, elas sentirão a tua presença de uma forma tal que elas entenderão que o Senhor está ali ao lado delas, para guardar, proteger, animar, direcionar, ensinar. Principalmente para que elas possam ter a certeza, elas têm um verdadeiro amigo ao seu lado. Eu profetizo isso em teu nome, Senhor Jesus. Que a tua graça, por isso nós te agradecemos por tudo, principalmente por este amor incondicional que o Senhor nos proporcionou, em sermos escolhidos, chamados filhos, cordeiros de Cristo, da vida eterna, do trono celestial. Obrigado, Jesus, por cada um. Que a tua graça, a tua bênção esteja na casa de cada um dos ouvintes. É o que eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Amém. Eu quero dizer uma coisa. Por que chamamos ministério profético El Chamar? Primeiro, El quer dizer Deus. Chamar, presente aqui ou ali. Então, quando nós dizemos ministério profético El Chamar, estamos dizendo, somos um ministério que profetiza a presença de Deus. Então, seja nesses dias um profeta de Deus para esta cidade, para a sua casa, para a sua família, para esta nação, para este mundo. Abra a tua boca e comece a profetizar. Deus cura, Deus liberta, sara esta cidade, sara este país, sara este mundo, cura. Seja um profeta, independente como você está, apenas abra a tua boca, porque o que você falar não vai ser por você, mas é Deus que vai te usar. Toma posse disso. Olha para a tua família. Começa a profetizar sobre os seus, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre os seus pais. Profetize sobre o seu trabalho. Profetize sobre o seu patrão, seus empregados. Profetiza sobre os dirigentes desta cidade, do estado, do Brasil. Profetiza, sempre abra a tua boca, não para amaldiçoar, mas para profetizar a palavra de Deus. Amém? E você vai experimentar uma vida abençoada que vem do céu sobre você. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Amados, semana vai transcorrer. Vamos estar atentos ao que as autoridades vão estar nos direcionando. Eu volto a dizer, não estou aqui por política, estou aqui pela palavra. E a palavra de Deus diz que toda autoridade constituída foi por Deus. Se ele faz certo, se eles fazem errado, Deus assim o permitiu. Então, eles estarem lá. Então, amado, não é porque fulano votou, é porque ciclano votou errado. Não importa se votou certo ou se votou errado, mas se está lá é porque Deus permitiu. Como profeta, eu simplesmente tenho que profetizar. Então, o que eles decidirem, vamos estar atentos. Amém? Você pode estar saudável, mas então que continue assim, que seja assim na sua vida, tá? Mas mesmo assim, estaremos sempre atentos. Anote aí o meu telefone, 991-73-5115. 991-73-5115. DDD 16, se você for de outra região que não seja o 16. Quero uma oração, quero um pedido de oração.
mande pelo Zap. Estaremos orando por você todos os dias. E quando pudermos, estaremos também fazendo ministrações, vamos gravar alguns vídeos curtos, uma palavra curta. Eu, pastor Rafael, pastor Elionaldo, né, e quem quiser do ministério, né, as pastoras, ministrar, nós vamos estar postando alguma coisa para você. A irmã Miriam vai estar postando alguma coisa aí na rede para as crianças. Pastor Rafael, né, e a irmã Liriane tem estudos aí de sábados aí para os jovens. Quinta-feira nós temos estudos, né? O pastor Rafael está dando estudo sobre o livro de Romanos, começou na quinta. Tem ali o link também. Se você não pegou o link, entre em contato, nós passaremos para você e você possa assistir o de sábado, que foi ontem, o de quinta e assim por diante, tá bom? Então, essa semana estaremos sempre atentos aí pelo Zap no grupo da igreja, e você anotou o telefone, entre em contato com o pastor Dene, pode me chamar, estaremos orando e te aconselhando também, tá certo? E quando pudermos, estaremos novamente congregando no templo, lá no Ribeirão Verde, tá? Ministério Profético ao Chamar, bairro Ribeirão Verde, rua José Adriano Miranda Júnior, 3566. Bom, aí nós estaremos cultuando lá. Quando tudo voltar à mão, nos encontraremos lá e daremos aquele grande abraço. Mas enquanto não estamos pessoalmente, sinta-se abraçado virtualmente. Amém? Glória a Deus. Se você vai ofertar e dizimar também, eu quero orar e consagrar. Se você quiser transferir para a conta da igreja, amém. Se você puder levar, então, para a nossa tesoureira lá, nossa irmã Toninha, você que é do ministério sabe onde ela mora. Se não sabe, entre em contato que passaremos o contato para ela. Esta semana temos que honrar o aluguel do salão, independente das circunstâncias. O proprietário precisa ser honrado e nós precisamos manter a nossa palavra de honra, tá certo? Que Deus te abençoe, tá? E não, Pai, eu quero consagrar, eu quero abençoar os celeiros do teu povo, de quem está ouvindo. Sei que às vezes para alguns é difícil hoje por causa da situação financeira, mas eu creio, Pai, não estamos cobrando, não queremos cobrar, porque o Senhor também não cobra, mas é uma direção do Senhor, para que o Senhor venha nos abençoar. Então, fazemos prova disso, que o Senhor venha consagrar, para que não falte o azeite e nem a farinha sobre a mesa dos teus servos. Que haja prosperidade, que o mês, Senhor, mesmo que está agora aí ainda no seu início, mas não faltará nada para o teu servo nem para a tua serva. Pai, a honra a cada um é o que eu profetizo em nome de Jesus, para que possamos também honrar os compromissos da obra do Senhor. Em nome de Jesus, Deus abençoe, que a graça de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo manifeste todos os dias na vida, na casa de cada irmão, de cada irmã que está ouvindo esta palavra, você que está aí do outro lado. Não se esqueça, o Senhor está vivo e Ele quer um relacionamento com você, em nome do Senhor. Amém? A graça seja convosco, a paz seja convosco, até qualquer momento, em nome do Senhor Jesus.